superavitária. Senador, conta um pouquinho da trajetória dessa proposta do fim do fator previdenciário. Quer dizer, onde é que ela se encontra no momento, qual é a perspectiva disso e quem ganha se o fator previdenciário for extinto? Quem ganha se o fator previdenciário for extinto é a sociedade brasileira. Porque o nosso aposentado mais pobre e o dinheiro que ele recebe vai todo para a economia, é o mesmo princípio do salário mínimo. Quando eu dizia que o salário mínimo poderia ultrapassar a 100, 200 dólares, disseram que eu era demagogo, que eu estava louco e que eu estava faltando com os números. O salário mínimo hoje é 350 dólares e ninguém mais diz que é demagogia falar que o salário mínimo em janeiro vai subir 14,6%. Todo mundo quietinho, pianinho, pianinho. Concordando que nós tínhamos toda a razão. Ora, se você acaba o fator, o que acontece? As pessoas vão receber um pouquinho a mais. Por exemplo, o cidadão que ganhava 2 mil, se ele não pegar o fator, ele vai se aposentar com 2 mil. Se ele pega o fator, ele vai se aposentar com 1.200. Ora, 2 mil reais, claro que vai para o mercado de consumo. E mais dinheiro circulando na economia interna, é mais gente consumindo, trabalhando, recebendo e, consequentemente, fazendo com que a roda da economia seja alavancada, gerando, inclusive, mais emprego. Mas, de forma direta, quem ganha com o fim do fator é o trabalhador do regime geral da Previdência. Porque quem tem, inclusive no regime geral, a aposentadoria especial, aí não pega o fator. Aquele que se aposenta com 25 anos, por exemplo, trabalhar em área insalubre, penosa ou periculosa. Só esse setor que vai ter benefício. Há um tempo atrás, eu estava num debate com 12 ministros, e o ministro falou, Paim, mas é tão pouca gente que é beneficiada com a queda do fator, por que tu briga tanto? Eu digo, ministro, se é tão pouca gente, por que não atender então? É sinal que não é o fator que vai dar problema para a Previdência. O próprio ministro Garibaldi, o qual é meu amigo, eu tenho o maior respeito por ele, tem dito que esse fator previdenciário é maldito, que não há mais razão de ele existir. E não sei porque alguns teimam ainda em não reconhecer que ele fez toda a maldade que tinha que fazer e nós temos que partir por um princípio de uma Previdência universal. Se os deputados e senadores não têm fator, se os ministros não têm fator, se o judiciário não tem fator, se o executivo não tem fator, por que só o trabalhador, o metalúrgico da construção civil, o professor ou o funcionário seletista tem o fator que corta pela metade o salário? Isso, eu chego a dizer às vezes que é caso de polícia. Um cidadão estava numa reunião, eu falei que é caso de... Pô, pai, eu ajudei a construir a proposta, eu achei que ia sair preso daqui. Eu digo, é força de expressão, porque eu considero um roubo dos mais pobres para pagar o salário dos mais ricos. Agora, o governador... É como você me disse quando eu cheguei aqui. Você, pai, então, pela forma que tu está dizendo, fazíamos o comentário, é o Robin Hood ao contrário. É exatamente o Robin Hood ao contrário. Agora, senador, o governo diz que o fator previdenciário tem sido eficaz no desestímulo às aposentadorias precoces e que o Brasil também é um campeão de aposentadorias precoces. Veja a contradição. O Brasil é campeão em aposentadoria precoce e diz que o fator evita a aposentadoria precoce. Isso é palavra do governo, eu sei disso. Daqueles do governo que, de forma totalmente equivocada, porque eu acho que nem é maldade, é falta de capacidade de entender que com o fator o que está acontecendo. Pelo contrário, as pessoas estão se aposentando com o fator. Perdem 50%, mas continuam trabalhando. Ganha. O cidadão ganhava 2 mil, é fácil o entendimento. Pegou o fator, se aposentou, está ganhando 1.000. Ele continua a fábrica ganhando os 2 mil dele. Então ele está ganhando 3 mil. Isso é o que está acontecendo. E depois nós vamos conversar. E vem aí, porque ninguém é bobo, e o nosso povo trabalhador, embora humilde, bobo não é, vem aí o Instituto da Desaposentadoria. O que vai acontecer? Toda essa safra, no bom sentido, esse nosso povo que se aposentou e perdeu a metade, continuou na atividade, na verdade ele ganhou mais 50%. E lá na frente, ele vai entrar com o Instituto da Desaposentadoria, que já tem no Legislativo, que já tem no Judiciário, que já tem no Executivo. Eu quero ver, na hora do julgamento, alguém dizer para o Executivo, para o Judiciário e para o Legislativo pode se instalar o Instituto da Desaposentadoria. Mas para o trabalhador mais pobre não pode? Explica melhor para a gente o que é essa desaposentadoria. A desaposentadoria. O que é? O cidadão pegou o fator, esse bandido desse fator, e reduziu o salário? Reduziu o salário de 2 mil para 1.000. O que ele fez? Ele continuou na atividade, porque ele pode continuar. Então ele ficou ganhando os 2 mil na fábrica, mais os 1.000 resultado da sua aposentadoria. Acontece que o número de anos trabalhando, ou seja, de contribuição, vai aumentando.
e o número de anos vida, ou seja, a sua idade, também aumentou. Então, quando ele ultrapassar o índice 1, digamos que ele se aposentou com 58 anos, mas trabalhou mais 5 anos, chegou aos 63, vai se aposentar com o salário integral e não devolve, porque quem está no Executivo, Legislativo e Judiciário pode optar pela aposentadoria melhor, que ele conseguiu na caminhada, e não devolve. Ora, o que vai acontecer? Vira um tiro no pé do governo. O que o governo tem que fazer? Enfrenta esse debate, acaba com esse fator, que daí o cidadão não vai se aposentar precocemente como vem fazendo. E teria algum substitutivo para o fator previdenciário? Que mecanismos o governo pode botar para substituir a perda de recursos com o fim do fator previdenciário? Embora com o fim do fator, eu acho que perde muito pouco, né? Como eu dizia antes, os meus números perdem muito pouco. O que nós temos que fazer, que não é só dizer, terminou o fator previdenciário, e agora volta só 35 anos de contribuição homem e 30 a mulher. Como é que foi feito para o servidor? Quando eu digo servidor, eu tenho o maior carinho pelos servidores. Eu sempre digo que a minha vida é defender os trabalhadores da área pública, da área privada, do campo e da cidade, e combater todo tipo de preconceito, né? Mas mesmo assim, nós já temos assegurado uma regra para a transição do serviço público. Como é que foi feita a regra? Foi pegado, o servidor público começa a trabalhar com que idade? Com 18, né? Com mais 35 de contribuição, deu, se eu não me engano, 53, é isso? Uhum. Deu 53. Bom, para a área privada, tu começa a trabalhar com 16. Com mais 35 de contribuição, deu 51. Então, tu tem que sair com uma idade mínima e aí você vai fazendo uma regra de transição. Eu apresentei a PEC número 10, que diz que cada 3 anos aumenta um ano. Isso é uma regra de transição e aqueles que entrassem no sistema agora é a mesma do servidor, 55 e 60. Porque é assim para o servidor. Para quem entrar no sistema agora, é 55 e 60. Eu concordo que para quem entrasse na área privada, que é o caso do regime geral, seria 55 e 60 e teríamos uma regra de transição. Essa PEC que eu apresentei no número 10 está sendo debatida em todo o país e eu sinto que é o caminho natural para um grande entendimento, que vai fazer que o trabalhador do regime geral tenha os mesmos direitos que são assegurados para aqueles que estão no Executivo, no Legislativo e também no Judiciário. A outra fórmula, que também está sendo discutida, não vou fugir do debate, é a chamada fórmula 85-95. Mas por que ela caiu no desgaste? Que as pessoas passaram a entender, não, mas eu vou ter que ter 85 anos mulher para me aposentar e 95 homem. Não é nada disso. Você soma 55 anos a mulher com 30 de contribuição, deu 85. E ela passa a se aposentar com salário integral. Isso já é assegurado para a servidora, para ver a contradição. Quem está no Executivo, Legislativo e Judiciário se aposenta com 55 anos com salário integral. Sabe quanto é na área privada, para a trabalhadora lá da construção civil, no metalúrgico? Mais ou menos 65. 10 anos a mais. É isso que não dá. É isso que não dá. E ninguém consegue botar na minha cabeça que uma injustiça desse tamanho é feita por gente do bem. Não pode ser do bem. Quem quer manter esse fator é gente do mal. É gente do mal que não quer fazer o mínimo de justiça para a nossa trabalhadora e para o nosso trabalhador. Então nós podemos construir uma alternativa que vá nessa linha de somar idade com tempo de contribuição, mas não da forma que alguns chegam a levantar, que agora quer aí que seja 95, 105. Daí é piada, é brincadeira, daí é fazer piada com a desgraça dos outros.